Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos nos aprofundar no cérebro humano. Será que o cérebro humano, há 2000 anos atrás, ele tinha esse formato aqui? Será que os seres humanos, há 2000 anos atrás, não eram mais inteligentes do que agora? Será que o nosso cérebro, a nossa massa cerebral, ela está aumentando ou diminuindo com o passar dos anos? Hoje eu trago para vocês um relato de um escritor famoso nos Estados Unidos, ok? Que retrata exatamente sobre isso. Ele conseguiu, deixa eu pegar a imagem aqui, ele conseguiu prever um satélite alienígena orbitando a Terra em 1960, décadas antes dos seres humanos utilizando os telescópios conseguirem identificar. O satélite Black Knight é um satélite que orbita a Terra. Não foi feito pelos chineses, não foi feito pelos russos e nem pelos americanos. Ninguém sabe de onde que vem esse satélite. O formato dele é diferente do formato de um satélite convencional, ok? É bem diferente de um satélite convencional. E simplesmente, né, através da voz interior, esse cara ele conseguiu descrever esse satélite antes que qualquer telescópio tivesse descoberto, tá? Nós vamos falar sobre o Philip Dick. Eu vou encurtar a história para vocês, porque se eu for falar a história por completo vai gastar umas 2 horas aqui. Mas ele é um escritor de ficção científica e ele é um escritor de romance muito famoso nos Estados Unidos, porém na década de 60, na década de 70, tá? E através da sua experiência com a voz na sua cabeça que apareceu de repente, que começou todo esse processo chamado VAUS, ok? Que você vai entender sobre o assunto aqui. Inclusive tem até um livro que fala sobre isso, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês é basicamente isso aqui, ó, que fala exatamente sobre o porquê o neurocirurgião, uma pessoa que estuda o cérebro, ok, esteve em contato com o Philip Dick e através desse contato, né, esse cara estuda, escute bem, é um cara formado em medicina, depois o cara se especializou no cérebro humano e graças à sua especialização, esse cara tem uma teoria de que o nosso cérebro não era como ele é hoje. O nosso cérebro ele foi moldado em algum momento, há 1000, 2000 anos atrás, para que ficasse dividido em dois. Então, o que acontece aqui é o seguinte, eu vou explicar para vocês, tá? Hoje, o cérebro humano, ele é mais ou menos assim, ó. Nós temos o hemisfério norte e sul, mas nós temos aqui o leste e oeste, ó. O cérebro, ele é dividido em duas partes, esquerda para direita. Esse aqui é o nosso cérebro, ok? Só que esse neurocirurgião, ele fala o seguinte, que há mais ou menos 2000 anos atrás, o nosso cérebro não era dividido, ele era unido, ele era unilateral, ele era totalmente unido. É como se não existisse essa divisão no meio aqui que vocês estão vendo. Ó. Deixa eu colocar a imagem aqui, ó. Essa divisão aqui no meio, é como se não existisse, tá? E aí eu vou explicar para vocês a importância desse assunto e por que que nós como seres humanos nós estamos ficando geração após geração mais burro e nós estamos perdendo o DNA de Deus que está dentro da gente, tá? Eu vou explicar, você vai entender aqui. Mas antes de iniciar o vídeo, rápido, prático e fácil, tá? O conteúdo prêmio, as vagas irão ser abertas agora, dia 1º. São apenas 20 vagas. E nessa turma de agora, eu vou estar acrescentando um novo módulo chamado Inteligência Artificial. Por que eu falo isso para vocês? Porque é muito fácil você utilizar a inteligência artificial para você fazer uma captação financeira muito grande. É muito fácil. Algumas profissões irão deixar de existir. Por exemplo, nutricionista. Uma profissão que vai deixar de existir. Você entra hoje em alguns
em alguns programas de inteligência artificial, em alguns websites, e você escreve assim: eu, tal pessoa, de tal gênero, tenho tal altura, tenho tal peso, o meu tipo sanguíneo é tal, né? A minha vida, a minha rotina é essa. Eu gostaria que você formulasse para mim, tá? Através do meu peso, da minha altura e das condições a qual eu apresento, uma dieta que me fizesse emagrecer em média 2 quilos a cada 15 dias, a cada 20 dias. De tal maneira que isso não interfira muito na minha vida. Eu como tais e tais horários e eu gostaria que você reformulasse isso na minha vida. E aí, simplesmente, essa inteligência artificial, de forma super rápida, vai descrever para vocês todas a sua cadeia alimentar, a quantidade de proporção de proteína que você tem que comer, de carboidrato, de quanto em quanto tempo que você tem que comer. Ela vai descrever e ainda vai dizer para você os alimentos. Você vai escrever assim: por favor, faça para mim uma dieta com alimentos baratos. Alimentos que eu encontro em supermercados comuns no Brasil. Acabou. Ela vai lançar tudo o que existe nesse padrão de forma imediata. E aí é o que eu digo para vocês: muitas profissões irão deixar de existir, porque a inteligência artificial ela vai usurpar todas elas. Então a questão que você precisa aprender não é, ai meu Deus, a inteligência artificial é um monstro colossal. Não é isso. Você precisa aprender a manusear a ferramenta. Aquelas pessoas que souberem trabalhar com a inteligência artificial adequadamente, essas pessoas vão tirar um grande proveito do sistema. Então, por exemplo, artigos, resumo de livros, de filmes, resumos de jogos de futebol, planos de venda, qualquer coisa que seja hoje praticado em conhecimento, você utiliza inteligência artificial. Então é extremamente importante você ter pelo menos esse conhecimento. Esse é o módulo que está entrando agora no conteúdo premium. Se eu fosse você, eu iria aprender. E lá no nosso conteúdo premium você vê o testemunho dos alunos. O tempo todo eu publico testemunho de alunos que obtiveram resultado. Ó, professor Humberto, seu curso é excelente, saí do fundo do poço. Você pode procurar que você vai encontrar uma porrada de testemunho de alunos para tudo quanto é lado aqui, ó, para tudo quanto é lado, ó. Então vale muito a pena, eu recomendo que você participe, tá bom? Voltando, e claro, fica no nosso Telegram, eu vou deixar um link aqui na descrição, nos comentários, para você ser avisado quando as vagas serão abertas, ok? Pois bem, senhores, o que eu preciso falar para vocês aqui, tá? Nós iremos falar sobre o cérebro humano e por que ele foi dividido com o passar do tempo. Lembre uma coisa, toda vez eu quero que você coloque na sua cabeça, eu quero que você assine isso no seu espírito, tá? A Bíblia, ela é um livro que fala sobre o corpo humano. A Bíblia, ela é um livro de anatomia humana. Por exemplo, se você pegar o tabernáculo, você consegue colocar toda a infraestrutura da mulher ali dentro. Se você pegar, por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são todas as unidades celulares que comportam o DNA humano. Então, tudo que é escrito na Bíblia, você consegue replicar no corpo humano. É incrível a extrema semelhança sobre esse assunto. Você pode pegar, por exemplo, as tribos de Israel, tudo se assemelha ao corpo humano. É incrível. Por isso que o Criador mesmo disse: ou não sabeis que o vosso templo é templo de Deus, que o vosso corpo é o templo de Deus, e foste comprados por um alto preço? Vós sois deuses. Então, quando o Messias fala isso, é porque o nosso corpo ele tem um parecer muito grande. A Bíblia inteira fala sobre o corpo humano. Por exemplo, Moisés, ele fez a travessia ele separou o mar ao meio. Essa travessia que Moisés fez da esquerda para a direita, separando o mar ao meio, é justamente o nosso cérebro. Onde nós saímos do racional e passamos aí pelo irracional. Nós saímos daquilo que o ser humano enxergava
de maneira simplória. Por exemplo, você precisa comer, você precisa beber, você precisa se multiplicar, você precisa fazer tal coisa. Nós saímos desse campo e passamos a entrar num campo agora onde você consegue usar a sua mente. Então, tudo que está na Bíblia se descreve ao corpo humano. Tudo, tudo, tudo. Se você for analisar o formato da Terra, é o formato do olho. Tudo que está na Bíblia você consegue replicar ao corpo humano. Meu irmão, é só você fazer um esforço que você vai entender. Pois bem, por que eu estou falando isso para vocês? Se você acompanha o meu canal, há bastante tempo, você sabe que a parte mais importante do ser humano é o cabelo. A parte mais importante para um ser humano é o cabelo. Eu vou te dizer uma coisa. Você vê os profetas com cabelos e barbas grandes. Se não me falha a memória, eu acredito que somente Eliseu era careca. Mas mesmo assim tinha uma barba grande. E qual que é a importância do cabelo? As pessoas não sabem disso. Quando você vai fazer um exame admissional numa empresa para trabalhar como caminhoneiro, eles pedem, antes de você fazer o exame, para você rapar um pedaço da sua cabeça, rapar com gilete, deixar um pedaço careca. E aí esperar 2 semanas. Para quê? Para nascer um novo fio ali. Aí eles vão pegar algumas amostras daquele fio, vão utilizar uma computação, um tipo de sistema de computador, e através daquela pequena mecha de fios, eles vão ter o histórico dos últimos 2 anos da sua vida. Se você usou algum tipo de entorpecente, usou algum tipo de drogas, se você é uma pessoa estressada, eles vão ver através da mecha de cabelo. E através daquela mecha de cabelo, eles vão ter noção se eles vão contratar você ou não. Então, para você se tornar caminhoneiro, você tem que pegar uma mecha no seu cabelo e levar. Não, nem levar, eles extraem na hora ali. E através da mecha de cabelo, eles têm um histórico da sua vida. O cabelo, escuta bem, o cabelo é onde fica a memória humana. Por que a mulher ela tem uma memória muito maior do que o do homem? Porque a grande maioria das mulheres tem cabelo grande. Então, aquele cabelo grande, ele representa muitas vezes 10, 15 anos de lembranças e informações que foram armazenadas. Já o homem com cabelo curto, ele tem mais ou menos 6 meses. E aí, o que acaba acontecendo é que a mulher lembra de praticamente muito mais do que o homem. A questão da lembrança da mulher ela é muito maior do que a do homem. Na época dos hebreus, quando se travava guerra, quando Moisés, Josué, Davi, entre outros, travavam guerras, as mulheres que eram levadas pelos soldados para a aldeia, para a tribo, essas mulheres que não quisessem morrer ali, mas quisessem uma nova vida, elas eram obrigadas a rasparem todos os cabelos do corpo. E por que elas eram obrigadas a rasparem todos os cabelos do corpo? Para quê? Para que toda aquela lembrança antiga não permaneça na mulher. A sua cultura antiga não permaneça na mulher. Então eles faziam isso. No exército brasileiro, quando você entra para o exército, eles vão lá e rapam a sua cabeça. E eles vão lá e rapam a sua barba. Eles não gostam que você tenha barba e eles rapam a sua cabeça. Por que eles fazem isso? Para que você possa, para que esse novo ciclo da sua vida, você abandone as suas tradições, abandone aquilo que você aprendeu e que você reaprenda tudo no exército novamente. Então, quando você entra no exército, eles cortam o seu cabelo bem curtinho, justamente para você reaprender tudo novamente. Quando você é preso, eles cortam o seu cabelo curto, a sua barba curta, justamente para você reaprender ali dentro, para você não levar o seu conhecimento ali para dentro. Então, você provavelmente não sabia disso, mas essa é a verdade. Outra coisa importante de falar aqui é o seguinte: o cabelo ele tem vida. Se você pegar uma bacia de água, pegar um fio de cabelo seu e colocar nessa bacia de água e você observar, o fio vai começar a nadar sozinho. Geralmente demora entre 1 hora até 72 horas.
mas o fio vai começar a nadar sozinho. Então, se você pegar uma bacia com água, colocar ali o fio, ele vai começar a nadar, ele vai começar a procurar uma informação. Então, o nosso cabelo ele era vivo e o nosso cabelo ele se movimentava. É tipo uma medusa, só que em vez do seu cabelo ser uma serpente, o nosso cabelo ele se movimentava. Então, o cabelo do ser humano ele se movimentava. E toda vez que você queria, por exemplo, fazer um contato com algo que era celestial, o seu cabelo apontava para cima. Por exemplo, existe um desenho animado chamado Dragon Ball. Quem é que nunca assistiu Dragon Ball? Dragon Ball é um desenho japonês onde o protagonista Goku, ele é um Super Saiyajin, tá? E aí o que acontece nessa saga Dragon Ball? Toda vez que algum Super Saiyajin descobre um novo poder, a primeira coisa que acontece com o anime, o cabelo do cara cresce. Eu não estou falando do Dragon Ball Super. O Dragon Ball Super é uma coisa que eles, assim como o GT, é uma coisa que eles criaram para o entretenimento, né? A saga Dragon Ball, ela termina na saga do Freeza, ok? Ali acabou o Dragon Ball. O resto que veio depois é porque os caras queriam dinheiro, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, como é que funciona no Dragon Ball? O Dragon Ball é o seguinte, Goku ele tem cabelo preto, mas quando ele eleva o seu poder, eleva o seu Ki, ele se transforma num Super Saiyajin. Transformando num Super Saiyajin, o cabelo dele que dava para o lado, estava para baixo, vai para cima. Vai para cima. E aí adquire uma nova coloração, ok? Mas o mais importante não é a coloração, é que ele vai para cima. Então o cabelo ele vai para cima. E aí conforme você vai tendo mais níveis de poderes, o seu cabelo vai crescendo. Então o Super Saiyajin 2 ele tem mais poder do que o 1 e o seu cabelo é maior do que o primeiro. O Super Saiyajin 3 tem mais poder do que o 2 e o cabelo dele é muito maior. Então o que acontece? Isso aí é um exemplo, tá, de como que o cabelo humano ele era importante. O cabelo humano ele é mais importante do que o seu cérebro, porque ele é o receptor. Existe um projeto, eu não sei se eu posso colocar a imagem aqui, mas existe uma coisa chamada Sociedade Tully, tá? O bigodudo do terceiro Reich, eu não vou falar o nome do cara aqui, mas o bigodudo, que quase dominou o mundo, ele criou uma super força-tarefa secreta, envolvendo as pessoas de mais alto grau lá da Alemanha. E ele criou uma sociedade secreta, como se fosse a CIA, por exemplo, nos Estados Unidos, chamado Sociedade Tully, responsável por investigar todo tipo de fenômeno extrafísico e paranormal, ao ponto de contratar bruxos e magos para tentar descobrir como as coisas funcionavam. Enviou o Bigodudo para o mundo todo soldados alemães para descobrir sobre o mundo espiritual, sobre aquilo que regia o nosso país. Inclusive tem até imagens na Amazônia desses caras participando por lá, investigando por lá. E a Sociedade Tully, ela alcançou o nível tecnológico do descobrimento de discos voadores. Eles aprenderam sobre a tecnologia antigravidade, eles aprenderam a anular as leis da física em voo, eles aprenderam a construir discos voadores. Agora, como que isso foi possível? Aí, como é que funcionava a Sociedade Tully? Eles descobriram que as mulheres que tinham cabelos longos, se tivesse uma certa dieta restritiva de carne e tivesse uma certa informação, fossem doutrinadas a uma certa cultura e crença, quando se fizesse um ritual, essas mulheres, nesse ritual, elas repassavam a informação. Então, essas mulheres tinham cabelos longos, de alguma maneira a qual nós ainda não entendemos. O cabelo da mulher ficava grande, grande, alto, todo espalhado como se tivesse encostando assim numa dessas esferas eletromagnéticas, só que no ritual, ok? E aí essa mulher incorporava ali
e dali ela começava a falar como que se desenvolvia discos voadores. Então a sociedade Tully foi uma sociedade que, graças ao cabelo da mulher, acredite se quiser, se desenvolveu os discos voadores. Então o cabelo humano, ele é antena, não entenda errado. Inclusive no filme Avatar mostra muito bem isso. O cabelo humano é uma antena que serve para a gente receber informações, ok? Por que existe aquela cultura chamada cultura woke? Cultura que as pessoas querem estragar tudo, as pessoas faltam com respeito com os mais velhos. Nessa cultura, que primeira coisa que as mulheres fazem? Cortar o cabelo curto. Você vê que para você fazer parte dessa cultura, você não pode ter cabelos longos. O bom mesmo é você rapar um lado da sua cabeça e deixar uma pequena mecha desse lado aqui. Justamente para remover toda a informação que você tinha preciosa. Inclusive, é um fato tão importante que na Bíblia a mulher tem que usar véu para que o cabelo dela não seja cobiçado. Os anjos, eles sentem uma atração muito grande pelo cabelo da mulher. Então, se tampavam os cabelos para que os anjos não atentassem às mulheres, tá? E aí, o cabelo é uma antena. Ok, o cabelo é uma antena. Mas a antena para quê? Antena para uma comunicação. O que é oração? Oração. Orar, ação. O que é uma oratória? Orar vem de oratória. Oratória é uma comunicação. Oratória é você falar para uma plateia ou você falar para uma pessoa específica. Isso é uma oratória. E ação é uma coisa que está acontecendo. Então, oração é você falar de maneira que tal pessoa escute e aquilo esteja vivo, esteja acontecendo. Então, oração é assim. E aí o que acontece é o seguinte. Quando você quer se comunicar com uma entidade, com Deus, com Jesus, com o diabo, seja lá quem for, você projeta aquele ser na sua cabeça e você vai lá e começa a falar. O seu cabelo, por mais que seja uma antena hoje defeituosa, vai transmitir essa informação e aquela informação vai chegar naquela entidade. Por isso que muitos deuses do passado ouviam suas orações, porque o ser humano transmitia aquilo para aquele ser. Só que aí houve uma mudança. Deus permitiu a mudança no corpo humano. Então, o nosso cérebro, ele não era dividido em dois. Se você pegar, por exemplo, aqui a questão do neurocientista que esteve junto ao Philip Dick, tá? Eu vou arredar a imagem aqui para vocês verem. Se você pegar aqui esse relato aqui, ele está explicando que o cérebro humano não era como é agora. A origem da consciência, né, no colapso da mente bicameral. Né? Esse é o artigo que se originou, tá, em um livro falando que o cérebro humano nunca foi dividido em dois. Aí ele fala o seguinte, ó, os hemisférios gêmeos do cérebro de nossos ancestrais estavam isolados um do outro, enquanto os humanos modernos entendem, né, que a narrativa interior que todos usamos para decidir sobre nossas ações faz parte de um eu singular. Para os antigos não era assim. Eles ouviam a voz interior e a identificavam como a voz dos deuses. Gênesis então argumentou que por volta de 1000 anos antes de Cristo, os dois hemisférios do cérebro de alguma forma se fundiram em uma consciência unitária, né, do tipo experimentado hoje. O que acontece é o seguinte, o que ele está falando aqui é o seguinte, esse estudioso está falando que o cérebro humano, ele não era separado. A gente tem um cérebro aqui hoje, ó, esse cérebro humano, e ele é separado. Ó. A gente tem um lado esquerdo e o lado direito. Só que o que ele está falando é que o cérebro, há 2, 3 mil anos atrás, ele era unido. Alguma coisa aconteceu para que o cérebro humano se separasse. Como eu digo para vocês, toda vez que você quer analisar o corpo humano, analisa a Bíblia. Tudo que você quer analisar, analisa a Bíblia. Por exemplo, escada de Jacó. É a coluna... Não, é o DNA humano. Jesus Cristo, ele morreu com 33 anos.
Aí você vai ver a quantidade de ossos na coluna. Sempre que você quiser analisar a Bíblia, é só você analisar o corpo humano. É incrível a estranha semelhança que eu venho falando para vocês. E aí é dito o seguinte, que o cérebro humano, ele era unido, ele não era separado. E pelo cérebro humano estar unido, nós éramos mais inteligentes do que agora. E o mais importante de tudo, nós conseguimos utilizar as antenas corretamente. Então, por exemplo, você queria fazer uma oração a Deus, você utilizava. Tem um desenho, ele é Dragon Ball também. Tem um ser que chama Senhor Kaiô, eu acho que é isso. Senhor, deixa eu ver se eu acho aqui. Dragon Ball Z Senhor Kaiô. Eu acho que é mais ou menos isso aqui, tá? Se eu tiver errado, eu peço perdão, mas é mais ou menos isso aqui. Aí tem esse ser aqui, ó, Senhor Kaiô. Esse ser, ele tem uma antena na sua cabeça. E graças a essa antena, ele consegue localizar onde estão as pessoas, através do espaço, do campo do espaço-tempo. E ele consegue falar na mente das pessoas. E o ser humano era assim. Então o que acontece? O que era uma oração? Você se comunicava com outras entidades através de telepatia, telecinese. Então não precisava de internet. E aí o que acontecia é o seguinte: você utilizava essa comunicação. Só que aí a coisa foi se perdendo. Diz na Bíblia, para os entendimentos daqueles que estudam a cosmologia dos hebreus, que nós perdemos a capacidade de nos comunicarmos com Deus quando Moisés tirou o povo do Egito, tirou os hebreus do Egito e atravessou o mar. Quando Moisés dividiu o mar no meio, foi naquele momento que o cérebro humano foi dividido ao meio, deixando o seu antigo eu da esquerda, fazendo a travessia para a direita. E aí nós perdemos aquela capacidade de conversar com os deuses. Tanto é que a partir do momento que Moisés atravessa o mar, o que acontece é o seguinte: você vê que o Egito já começa a decair, definhar. Né? Os faraós eles não duraram muito tempo depois de Moisés, acho que no máximo 400 anos. E mesmo assim o seu reinado foi se extinguindo, se extinguindo, se extinguindo, a ponto de não sobrar mais ninguém. Por quê? Porque de alguma maneira, a qual nós desconhecemos, o cérebro humano ele mudou a sua concepção. Partiu do momento que ele se dividiu em dois, limitando a nossa capacidade de nos comunicarmos. E nesse desenho, você vê que esse senhor Kaiô ele tem duas antenas que conseguem se comunicar com as pessoas. Consegue se comunicar. E assim era o cabelo humano. A gente tinha essa questão de antenas, porque o cabelo humano, além de ser uma memória, ele é uma antena e, claro, o cérebro ele era unificado. Existe, deixa eu colocar aqui a imagem para vocês verem aqui. Existe um livro chamado Philip Dick Wallace, ok? Que fala exatamente sobre isso, sobre o seu eu interior. E o que é isso, né? É essa força vital onipresente que fala na sua cabeça. O que acontece é o seguinte, tá? Você tem a intuição do que é certo, do que é errado. Isso faz parte de Deus que está dentro de você. Agora, uma voz que comunica com você claramente em sua cabeça, ela vem de uma origem externa. Então, por exemplo, você vai lá, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui para você. Você vai pegar o seu carro e você está voltando do serviço. Aí você encontrou um engarrafamento gigantesco na BR. Aí você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou cortar o caminho aqui por essa favela aqui, eu vou cortar um caminho. Só que aí, de repente, você sente uma intuição. Não vai por esse lugar, porque você pode se dar mal. E aí, o que acontece? Você decide não ir. O que acabou de acontecer? A sua intuição, ela, né, te alertou dos perigos que ali existiam. Isso é intuição. Agora, quando uma voz fala claramente na sua cabeça, claramente, como se você estivesse conversando com outras pessoas, essa voz, muitas vezes, é uma origem externa.
E aí, alguns neurocientistas descobriram o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Eles descobriram que isso tem a ver com a esquizofrenia. Olha só, olha só para você ver. Né? James então argumentou que por volta dos 1000 anos antes de Cristo, os dois hemisférios do cérebro de alguma forma se fundiram em uma consciência unitária do tipo experimentado hoje. Ele acreditava que certas condições neurológicas, como a esquizofrenia, são um retrocesso a esse estado dual anterior da consciência. Desta maneira, ele tentou explicar como certas pessoas ouvem vozes que dão instruções, criticam ou auxiliam regularmente. Então, o que ele está falando é que as pessoas que apresentam um certo tipo de doença psicológica, que é uma esquizofrenia, é que isso é um retrocesso do cérebro humano para uma condição que já existia no passado. Porque as pessoas recebiam instruções. Agora, você já parou para pensar por que, vamos falar a verdade aqui, por que que Moisés, por que que Abraão, por que que os antigos na cultura bíblica, eles faziam questões de tampar o cabelo da mulher? Você acha que o anjo achava o cabelo da mulher bonito? Vamos pensar, um anjo, um ser com milenar, multimilenar, um ser desenvolvido, um ser que voa, um ser que não precisa comer nada, um corpo muito mais perfeito do que o nosso. Você acha que um anjo ele está preocupado com o cabelo de uma mulher? Que caga, peida, mija e arrota como a gente? Você acha que um anjo ele tá assim, ai, o cabelo da Beatriz é muito bonito, eu não consigo resistir a ele? Você realmente acredita isso? Bom, pode ser que em parte sim, através dos vigilantes que deserdaram do céu e coabitaram com mulheres. Mas eu não acredito que esta seja a versão oficial. Eu acredito que o motivo de Moisés, de Abraão, de Josué, de Davi e todos os outros pedirem e ordenarem, é um mandamento em Israel até nos dias de hoje, para as mulheres tamparem os seus cabelos, ao meu entender, é para impedir que elas se comuniquem com entidades que vivem na Terra. Então, o motivo de se usar um véu não é meramente um aspecto de beleza figurativo, mas sim usa esse tipo de burca ou usa esse tipo de lenço no seu cabelo justamente para impedir com que o seu cabelo faça uma conexão com alguma coisa que esteja aqui na Terra. Então o motivo de você usar essas coisas, esse lenço, é para impedir que a mulher se comunique com alguma entidade, né? Por exemplo, alguma frequência. Pode ser que seja alguma frequência também, tá entendendo? Porque os anjos caídos, eles têm tecnologia. E é muito fácil de você entender que os anjos caídos colocaram um satélite orbitando a Terra, emitindo uma frequência para destruir a humanidade. E aí vem Josué, vem Moisés e fala, coloca a burca, que é a melhor coisa a se fazer nesse momento. Lembra de Sansão? De onde que vinha a força de Sansão? A força de Sansão vinha dos seus cabelos. E quando cortou os seus cabelos, a força de Sansão, ela se perdeu. Aí Sansão somente recuperou a força depois dele implorar a Deus e o seu cabelo voltar a crescer. O seu cabelo teve que voltar a crescer para ele poder encontrar força e destruir o prédio onde ele estava aprisionado. Então, a força de Sansão vem dos seus cabelos. Inclusive, na cultura judaica, é chamado de voto de Nazireu. Seguindo uma certa dieta restritiva, né, suprindo as suas necessidades carnais e simplesmente não cortando os cabelos, desde o seu nascimento. E era um ser super forte. Então, é isso que é importante você entender. Né? E aí, o que eu trago para vocês hoje é o quê? Segundo esse cientista, o cérebro humano ele era um todo. Nossos cabelos eles eram antenas e a gente se comunicava com o divino. Você poderia ouvir a voz de Deus nitidamente na sua cabeça. Imagina só, é isso que eu quero que você entenda. Imagina só você
conversar com Jesus Cristo a hora que você quiser. Você chega para Jesus e manda a mensagem para ele. E aí ele vai lá e te responde. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E você chega para Jesus e fala assim, olha, estou com dúvida em tal coisa. O que você me aconselha? Aí vem Jesus, através da sua mente, e fala nitidamente para você. Então, isso era o que a gente tinha na era pré-diluviana e até próximo da vinda de Moisés. E aí se perdeu. Hoje em dia, você não escuta mais nitidamente Jesus Cristo na sua cabeça. Muitas vezes é através de sonhos, através de visões, através de intuição. Mas antigamente era claro. Você chegava para Jesus e falava assim, ó, eu estou com dúvida em tal coisa. Ele vai lá nitidamente e te ajudava. Então, eu acredito que quando houver essa ressurreição e quando nós herdaremos um novo corpo, eu acredito que nós teremos a capacidade de nos comunicarmos com o Criador em tempo real. Ao tempo todo, você tem uma dúvida, você fala com o Criador, ele responde. Eu acredito que vai ser assim. Bom, essa é a ideia que eu quero passar para vocês, tá? Esse Philip Dick, ele é um escritor americano de ficção científica e também é escritor de livros de romance, muito famoso de sua época, que veio a trazer esse experimento. Alguns cientistas renomados decidiram investigar sobre o assunto e em algum momento eles entenderam que isso aí fazia parte do ser humano no passado e hoje não faz parte nos dias atuais. Mas eu espero que esse conhecimento tenha trazido uma grande relevância e importância para você, porque realmente, cara, não deixa de ser algo incrível, né? A capacidade do ser humano se comunicar com o eu divino. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho já sabe, na descrição desse vídeo aqui você encontra. Fique na paz.